Conjunto dos números inteiros, exemplo número 2. Esse exemplo também é legal. Você vê uma coisa e tem que fazer outra. Tem que saber as definições que foram feitas anteriormente. Nós temos aqui no item E, o conjunto E, onde o x pertence ao conjunto dos números inteiros, só os positivos, tal que x maior do que menos 5, x menor do que 5. O F, o conjunto F, são dos elementos que pertencem ao conjunto dos números inteiros negativos, tal que x maior do que menos 5 e x menor do que 5. O G, o conjunto G, é o x que pertence ao conjunto dos números inteiros positivos elevado ao asterisco, tal que x maior do que menos 5 e menor do que 5. E o H, no item H, o conjunto H são dos elementos que pertencem ao conjunto dos números inteiros negativos elevado ao asterisco, tal que x maior do que menos 5 e x menor do que 5. Nós podemos ver aqui, nas desigualdades, que os limites são todos iguais, mas os conjuntos vão ser diferentes. Aqui na solução do nosso exemplo 2, tem o item E. No item E, o conjunto E, onde os elementos x pertencem aos números dos conjuntos inteiros positivos. Embora o x está maior do que menos 5 e menor do que 5, os negativos não entram, é de 0 até o quadro. O 5 não entra porque ele tem que ser menor do que 5. No item F, ele está dizendo que os elementos pertencem ao conjunto dos números inteiros negativos. Embora o intervalo seja o mesmo do anterior, só vai entrar os números negativos. E o 0, né? Está aqui, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1 e 0. No item G, ele está dizendo que os elementos do conjunto pertencem aos números inteiros positivos sem o 0, já que ele está sendo elevado ao asterisco. Está aqui ele. O conjunto G é parecido com E sem o 0. E o H? No item H, nós temos o conjunto H, onde os elementos x pertencem ao conjunto dos números inteiros negativos elevado ao asterisco. Ele só tem os valores negativos e não tem o 0. Está aqui, menos 4, menos 3, menos 2 e menos 1. Então está aqui nosso exemplo número 2 com os subconjuntos. É interessante vocês saberem a definição precisa dos conjuntos naturais. Conjuntos naturais, subconjunto dos números inteiros. Por que ele é um subconjunto dos números inteiros? O conjunto dos números naturais ele é parecido com o conjunto dos números inteiros positivo. Esse é o conjunto natural. Por isso que ele é um subconjunto dos números inteiros. É bom ficar atento, porque os nossos exercícios posteriores nós vamos ter que saber a diferença entre natural e números inteiros. Valeu, tchau, até a próxima.